Qual é o maior problema dos católicos? Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Qual é o maior problema dos católicos? Muitos aí vão dizer que é justamente a teologia, a heresia da condenação. Outros vão dizer que é agora esse culto aí, a Mama Pátia. Outros vão dizer que é porque estão tentando acabar com a nossa igreja e colocar junto com outras religiões para depois fazer uma só e entregar nas mãos do anticristo. Outros vão dizer que é o Concílio Vaticano II. Então, qual é o maior problema dos católicos? É tudo isso e, ao mesmo tempo, não é bem isso. Tá? O maior problema dos católicos começa antes de tudo isso que eu acabei de falar. O maior problema dos católicos, preste atenção, porque isso nenhum canal fala para você, é a doutrinação que fizeram conosco, veja aí. Nós fomos doutrinados a colocar a igreja no lugar de Jesus. O Senhor foi posto de lado e a igreja ficou na frente. Ela passou a ser o começo e o fim da nossa salvação, uma intermediária entre nós e Deus. De repente, a igreja passou a ser mais importante que Jesus. Isso é uma herança da época dos fariseus. Muitas igrejas parecem currais para onde elas levam o gado para pagar o dízimo. O interesse ficou não na salvação, mas no dinheiro. Muitos padres se colocam no lugar de Jesus. Na verdade, tem muito padre por aí que se coloca acima de Jesus, porque resolve criticar o Senhor e, inclusive, desmerecer até os milagres que ele fez. Viraram fariseus injustos que monopolizaram a salvação e nos doutrinaram assim, de forma que a gente se sentisse totalmente nas mãos do clero. Essa doutrinação é muito confortável para esses padres que não precisam nem vestir batina e nem fazer a sua parte. Afinal, eles dizem que estão em persona Christi e é nossa obrigação sustentá-los e obedecê-los. Num tempo em que os juízes do Supremo Tribunal e até presidentes são criticados na internet, na mídia, por aí vai, é muito confortável esses padres se colocarem no lugar de Deus para não serem criticados pelas coisas erradas que eles fazem. Tá certo? Olha, eu conheço um padre, gente, e eu sou testemunha disso porque eu estava nessa missa. Ele disse assim que tudo que o padre disser é Jesus que está falando. Porque como ele está em persona Christi, tudo que ele disser o tempo todo é Jesus que está falando, não é ele. É brincadeira, gente. Tem até um testemunho, a pessoa me mandou um e-mail dizendo assim que o padre da paróquia desse rapaz tirou o salmo da missa. Ele simplesmente colocou outra música no lugar. O rapaz foi lá no final da missa, né, conversar com o padre, questionar por quê. Ele falou, porque eu estou em persona Christi, como eu sou Jesus, posso mudar o que eu quiser, meu amigo. Olha que absurdo. É loucura isso. Essa gente não deve mesmo acreditar nisso. Não é possível, gente. Porque se acreditar é camisa de força, tem que ir para o hospício, que absurdo. Onde é que está isso? Quem foi que disse isso? Que o indivíduo é 24 horas por dia persona Christi. Quer dizer, quando ele faz pecado é Jesus que está fazendo? Impossível, Jesus não faz pecado. E quando ele faz essas abominações absurdas aí da Mama Pátia, eu não vou nem continuar, porque vou passar... Olha, eu não quero desrespeitar Jesus. Então não vou nem continuar com esse raciocínio, por favor, não continue também. Mas olha só o absurdo que nós chegamos, deles se sentirem mais do que Jesus, no lugar de Jesus e mais do que o Senhor. Tá? Ninguém quer a cruz, não. Ninguém quer passar pela cruz. Esses padres não querem ser crucificados, fogem da cruz, mas querem a ressurreição e tudo que vem depois. Eles querem estar no lugar do Senhor sem passar por nada que o Senhor passou e sem fazer nada do que o Senhor fez. Isso é um absurdo total. A doutrinação nos faz obedecer e ter medo de criticar. O próprio São Francisco de Sales, no entanto, ensinou que é preciso denunciar o lobo que está entre nós, seja ele fiel ou padre. Assim é mais fácil criticar a mãe de alguém e questionar o próprio Deus do que criticar os padres. Eles são a última autoridade que sobrou nessa nossa sociedade falida. Eles posam de Cristo por aí. Eles colocam que é pecado você criticar o padre, o bispo e o papa. Isso você não pode fazer. O resto está tudo liberado. Felizmente se está ruindo. Francisco faz tanta burrada lá no Vaticano, faz tanta coisa que não devia fazer,
que ele mesmo está demolindo a autoridade dele, dos bispos e dos padres. Claro, tem um monte de padre, um monte de bispo aí que defende o sínodo, que moral eles têm, que autoridade eles têm para nos ensinar alguma coisa e nos cobrar respeito. Eles estão fazendo errado, certo? Graças ao Francisco está acontecendo esse fenômeno, tá? Agora, tem uma coisa que é importante você pensar. Você não vai passar a vida eterna na igreja. Lá no céu não tem uma igreja, não tem a basílica que você vai, a catedral que você vai, enfim, a paróquia que você vai, não tem. Lá é o céu. Você vai passar o céu com Jesus ou o inferno com o demônio. Tá certo? Não tem nada a ver com a igreja. A igreja era só para ser um instrumento para nos ensinar a palavra de Deus, coisa que ela não está fazendo já faz tempo. Era para ser um instrumento para nos administrar aí os sacramentos, coisa que um monte de paróquia já não está fazendo mais também. Um monte de padre tem preguiça, não está fazendo. Para eles não é importante. Então a igreja vai perdendo a sua função. Quando ela passa a ser doutrinação, inclusive comunista, Lula livre, Lula presidente 2022, simplesmente esses padres perdem a moral. Não dá simplesmente para ouvir essas pessoas, porque são excomungados. Então, essa doutrinação está chegando ao fim. Você, se ainda tem isso na cabeça, precisa vencer a doutrinação. Padres, bispos e papa, entre aspas, né, são como nós, são pessoas pecadoras também. Elas não são divinas, não são pessoas, nossa, depois de Jesus são eles, ou eles estão no lugar de Jesus, ou pior ainda, eles são mais que o Cristo. Não. Eles são pecadores. Muitos vão para o inferno mesmo, porque estavam fazendo um monte de coisa errada. E estão levando um monte de gente errado para o inferno também junto com eles. Padre Pio dizia que tem dois tipos de padre, o santo e o pecador. O santo leva as pessoas para o céu, o pecador leva tudo para o inferno junto com ele. Está na hora de voltar lá atrás, antes dessa doutrinação toda que a igreja fez na nossa cabeça nos últimos anos. Está na hora de voltar lá em Jesus. Estudar o Evangelho, ver o que o Senhor quer que a gente faça, o exemplo que Ele nos deu, os ensinamentos que Ele nos deixou. Aí depois a gente então vai estudar aí os santos e santas que nos deixaram ensinamentos preciosos, revelações que Jesus e Nossa Senhora fizeram. Tá certo? Nós precisamos buscar Jesus, porque é com Ele que nós vamos passar o céu, ou então com o demônio que nós vamos passar o inferno. Certo? Tem um santo que diz assim, no começo da era cristã, que lá no inferno estava cheio de crânios de bispos pavimentando o chão. Imagina hoje, então, como é que não está, né? Tem prédio lá sendo construído com crânios de padres e bispos apóstatas lá no inferno. Então, gente, vamos cuidar da nossa salvação. Quando a igreja nos leva para Jesus, está certíssimo. Quando a igreja leva para ela mesma e nos fecha dentro dela mesma, sem mostrar o Cristo, está errado. A igreja falsa fuja dela e vá para a igreja verdadeira. Porque só Jesus é o começo, o meio e o fim, caminho, verdade e vida. Só Ele é a nossa razão de estar aqui. É por Ele que nós temos que viver, é para Ele que nós temos que viver e é com Ele que nós temos que viver, para depois poder passar a eternidade com Ele. É isso aí, paz e bem. Ajude a TV Nossa Senhora de Fátima a continuar essa missão. Nós não temos patrocinadores e nem podemos, porque senão nós perdemos a independência e não vamos poder levar a verdade até você. Então ajude, entre no link da descrição desse vídeo, lá no site do Apostolado, Nossa Senhora de Fátima, e doe o quanto você puder. Ajude a gente porque as despesas aqui são muito grandes e nós dependemos da sua ajuda, da sua generosidade. Nossa Senhora de Fátima lhe abençoe.